Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa tarde, senhoras e senhores. Está começando o Blog da Cidadania ao meio-dia em versão gravada. E os bolsonaristas estão tocando o terror porque estão sendo enganados. Na verdade, os militares estão fazendo crer a essas hordas bolsonaristas, inclusive de empresários, militantes, estão fazendo essa gente acreditar que eles vão dar golpe. E neste momento, a possibilidade de os militares darem um golpe no Brasil caiu muito. Caiu muito por conta do apoio internacional à eleição do Lula. Então, realmente, fica muito difícil para que os militares tomem esse ato, tomem essa atitude de virar a mesa em um momento em que o planeta aposta no Lula. Haveria consequências, inclusive, para o empresariado que está financiando e insuflando esses atos. Porém, há uma grande quantidade de pessoas que determinadamente, de propósito, não é, propositalmente, estão incentivando a crença no golpe, e há também aqueles que sabem que não vai ter golpe e fazem isso da mesma forma. Qual é a razão para esse tipo de atitude? Em primeiro lugar, nós vamos ver o que é que está acontecendo. Os bolsonaristas estão fazendo agressões, estão atacando o ministro do Supremo, estão cometendo crimes. No último sábado, conforme o Blog da Cidadania noticiou, no Mato Grosso, os bolsonaristas atacaram um posto da concessionária que administra a rodovia BR-163, atacaram com violência, promoveram até incêndio, não é, colocando vidas em risco. Bolsonaristas em Nova York fizeram um ataque violento, chegando ao ponto de tentar, inclusive, virar um veículo em que estava o ministro do Supremo, fazendo ameaças físicas. Com certeza, se a segurança não tivesse impedido, bolsonaristas teriam agredido fisicamente e talvez até tirado a vida de ministros do Supremo em solo norte-americano. Em outros lugares vocês veem, todos nós estamos vendo, os atos bolsonaristas diante dos quartéis, acampamentos montados diante dos quartéis, fechando ruas, atrapalhando o direito de ir e vir, empresários que, apesar das medidas do STF, impondo multas, impondo penalidades, empresários estão colocando seus caminhões para fechar estradas de novo e sabendo que isso é ilegal e que haverá consequências. O ministro Alexandre de Moraes, ele já prometeu que vai prender até bolsonaristas que continuem nessa linha de atuação. E mais do que isso, o STF já preparou todo um cabedal legal para impedir que esses empresários bolsonaristas continuem fechando estradas. Assim mesmo, eles não desistem. Por quê? Porque esses bolsonaristas estão sendo enganados pelos militares. O Braga Neto, por exemplo, o ex-vice na chapa de Bolsonaro à presidência neste ano, saiu do palácio esses dias, do Palácio do Alvorada, foi até o cercadinho onde bolsonaristas o aguardavam e prometeu, na cara dura, não é? Via insinuação, ele não disse exatamente que vai ter golpe, mas insinuou claramente que haveria golpe, pedindo que as pessoas tenham paciência, que na hora certa tudo vai acontecer e que não desistam, que continuem. Vejam só, Braga Neto mandou que essas pessoas
continuem fazendo o que estão fazendo, ou seja, prejudicando a sociedade, atrapalhando, cerceando o direito de ir e vir, e ao mesmo tempo você tem inclusive autoridades. O ministro do TCU, por exemplo, tal de Augusto Nardes, um bolsonarista de 4 costados, foi flagrado em um áudio que anda circulando por aí, prometendo que haverá golpe. Mas por que os bolsonaristas prometem golpe sabendo que não há clima para isso? Neste momento, eu mesmo, que muitas vezes já falei em golpe, não é? Eu mesmo enxergo que nesse momento eles não têm como fazer isso. Não tem como fazer porque a reação internacional, uma tentativa de virada de mesa no país, iria prejudicar não só a população, que evidentemente sofreria com bloqueios econômicos e tal, mas prejudicaria demais os empresários. E Europa, Estados Unidos e provavelmente a China tem falado pouco, né? Mas talvez a China até fosse no mesmo caminho de punir o Brasil com sanções comerciais sérias, pesadas, caso houvesse uma virada de mesa, uma interrupção da democracia no nosso país. E os militares sabem muito bem disso, sabem como o Lula foi recebido pelos Estados Unidos, pela Europa, pelos países asiáticos, pela China, por quase 200 países na COP27, sabem que não seria aceito pela comunidade internacional, mas o que eles querem, essa gente, é deixar o Lula em contra a parede. É colocar o Lula contra a parede, deixar o Lula na expectativa e pressionado por esses movimentos, e com isso vai ser mais fácil para eles negociarem vantagens. O que é que os militares querem? Eles querem negociar vantagens como os cargos que eles detêm, os altos salários. São cerca, segundo o próprio Lula, de 8 mil militares no governo ganhando salários muito acima da média. Algo que, inclusive, inviabilizaria o governo Lula, como ele pretende conduzi-lo, com essa quantidade de militares que tem toda uma ideologia e queriam agir para tutelar o governo. Então, o golpe que se está tentando no Brasil, minha amiga, meu amigo, não é um golpe militar. Há sim um risco de golpe no Brasil, mas não de os militares colocarem tanque na rua e fecharem o Congresso e prenderem o presidente, não. O golpe deles é tentar controlar o governo. O fato é um só, minha amiga, meu amigo. É preciso agir com dureza nesse momento. O presidente Lula, no momento que assumir, ele deve ter a coragem de tirar esses militares dos postos onde eles estão e seguir sem temor de golpe algum, porque eles não vão ter condições de dar esse golpe. Mas neste momento é importante que a sociedade brasileira reaja, que as instituições reajam e que os bolsonaristas, os empresários bolsonaristas, os militantes bolsonaristas que estão cometendo esses atos de desatino, que essas pessoas entendam que não podem agir como estão agindo e o peso da lei deve ser jogado em cima dessas pessoas. Os empresários que estão patrocinando os bloqueios, está na hora de prender. Os bolsonaristas têm que ser tirados da frente dos quartéis, o judiciário tem que tomar as medidas e os militares têm que se enquadrar, tem que prevalecer o primado da lei, a Constituição tem que prevalecer sobre os esgares, os arreganhos golpistas desses militares. Então vamos passar aqui para o noticiário que corrobora tudo isso que eu estou dizendo. Vamos lá. Bolsonaristas atacam ministros do STF. Essa é uma apenas das muitas ações tresloucadas dos bolsonaristas
que estão ameaçando essas pessoas de processos longos que poderão acabar com as suas vidas, prejudicar muito as suas vidas, porque estão sendo enganados, estão sendo feitos de trouxas. E convenhamos, merecem, né? Os bolsonaristas confundem, agora aconteceu isso hoje, confundiram uma ação social do Exército com o início da intervenção militar em São Paulo. Aqui os militares, você vê a imagem aqui, eu não posso transmitir esse vídeo, mas aqui a imagem dos militares na Praça da Sé, em São Paulo, montando uma barraca de campana. Grupos bolsonaristas estão compartilhando vídeos de soldados do Exército montando tendas na Praça da Sé, em São Paulo, como indício de que a intervenção militar no Brasil está para começar. Contudo, as barracas são parte de um mutirão de instituições públicas e da sociedade civil que vai atender a população em situação de rua nesta semana na capital paulista. 20 de novembro de 2022, diz a locução dos bolsonaristas, 20 de novembro de 2022, a gente estava na porta do quartel do Comando Militar do Sudeste e ficamos sabendo disso aqui e eu vim dar uma olhada. E é verdade, eles estão montando uma base, as cabanas. Alguma coisa está acontecendo, afirma um homem em um dos vídeos que circulam em grupos bolsonaristas que estão acampados em frente ao comando militar que fica na zona sul da cidade e estão pedindo golpe. E outra locução é, os caras montando uma puta de uma estrutura, irmão. Normal, não é? Posso falar uma coisa? É para tremer a base. Praça da Sé tomada pelo Exército. É hoje, irmão. O chicote está estralando. Isso não é uma ação comum, não, concluiu o animado. A coluna teve acesso a 3 vídeos. E ele tem razão, não é uma ação comum. O Exército é uma das 40 entidades que estão envolvidas na segunda edição do mutirão de atendimento às pessoas em situação de rua. Vejam que eles são tão delirantes que eles acreditam mesmo que é assim que funciona, não é? Agora, na última sexta-feira, o Braga Neto assumiu o lugar do Bolsonaro no cercadinho e foi conversar com apoiadores e ele defendeu a candidatura do Bolsonaro e atendeu apoiadores do chefe do Executivo na manhã da última sexta-feira, de 18, no Palácio do Alvorada, em Brasília, e se negou a falar com a imprensa. Bolsonaro costuma atender seus apoiadores no local e o Braga Neto, conversando com as pessoas, ele deu esperança de que um golpe militar vai acontecer. Naquele dia, a primeira-dama Michele Bolsonaro e aliados do Bolsonaro negaram que o presidente tenha dado entrada no Hospital das Forças Armadas, e isso foi dito pelo Braga Neto ali no Chiqueirinho. Nos stories divulgados por uma bolsonarista, Braga Neto cumprimenta os apoiadores de Bolsonaro quando é chamado por jornalistas que estão do lado de fora do cercadinho e é questionado se o presidente foi ao hospital ontem, e ele rebate: não vou falar com a imprensa. Não, uma jornalista questiona se o atual chefe do Executivo foi ao hospital ontem e o general responde: que? Fake, estão inventando história. Ao lado dos apoiadores, Braga Neto diz que o presidente está bem, está recebendo gente e não tem problema nenhum. Vocês não percam a fé, tá bom? É só o que eu posso falar para vocês agora. Isso foi entendido pela turma que estava lá como um indicativo de que vem um golpe por aí. Uma apoiadora, aparentemente chorando, disse: estamos na chuva, no sol. E o Braga Neto disse: eu sei, tem que dar um tempo, tá bom? Eu não posso. E quando ele estava falando isso, o stories é cortado. E aqui a gente vê que eles escreveram: esperança renovada, entendam o recado, no vídeo do Braga Neto. Então eles estão alucinados, acreditando o tempo todo que vai ter golpe. E isso ganhou força com um ministro do TCU, bolsonarista de 4 costados, dizendo que movimento forte nas casernas terá desenlace imprevisível. Augusto Nardes afirma que não pode falar muito, exatamente como o Braga Neto, mas que Bolsonaro terá condições de enfrentar o que vai acontecer no país. Deputado do PT pediu explicações, lógico. O ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, afirmou em um áudio enviado a amigos do agronegócio
pelo WhatsApp que está acontecendo um movimento muito forte nas casernas brasileiras e que é questão de horas, dias, no máximo uma semana, duas, talvez menos do que isso, para um desenlace bastante forte na nação, de consequências imprevisíveis. Ele afirma também não poder falar tudo o que sabe sobre o desenlace para os amigos. Eu não posso falar muito, sim, tenho muitas informações e queria passar para ti, para o teu time do agro, que eu conheço todos os líderes, diz Nardes. O ministro foi relator das contas presidenciais de Dilma Rousseff em 2015 e rejeitou as contas, facilitando o impeachment. Em outro momento do áudio para os amigos, Nardes afirmou que conversou longamente com o time do Bolsonaro essa semana. O presidente estaria tratando de uma doença de pele, mas logo estaria recuperado para enfrentar o que vai acontecer no país. Ele não está bem, está com ferimento na perna, uma doença de pele bastante significativa, mas tem esperança de poder se recuperar. O ministro afirma também que se vai haver alguma mudança em relação a isso, só que haja uma capitulação por parte de alguns integrantes importantes. E reafirma que há um sentimento de que a situação atual desaguará em um conflito social na nação brasileira. Na conversa, Nardes afirma também que somos hoje uma sociedade conservadora que não aceita as mudanças que estão sendo impostas e que despertou, e que isso é muito importante. Relembra que nos anos 1980 criou um grupo para se contrapor a toda essa transformação que acabou acontecendo no Brasil, que é a transformação que ele fala, é a redemocratização. Os ministros do TCU, porém, dizem que é blefe e que as falas de Nardes sobre suposta reação golpista de Bolsonaro é conversa fiada. Blefe puro, é assim que ministros do Tribunal de Contas consideram as ameaças feitas pelo ministro Augusto Nardes em mensagem de áudio enviada por WhatsApp a representantes do agronegócio. Na Corte de Contas, a avaliação entre os ministros ouvidos pelo jornal Estado de São Paulo é que Nardes terá que se explicar ao ministro Alexandre de Moraes, responsável pelo inquérito das fake news e dos atos antidemocráticos no STF, além do presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Colegas chegaram a usar palavras de baixo calão ao se referir ao áudio de Nardes. No áudio, ele afirma que conversou com Bolsonaro e alimenta teorias de que os militares estariam preparando um golpe. E, enquanto isso, clãs suspeitos de bancar atos golpistas agem para manter o poder em Mato Grosso, porque para o agronegócio lá em Mato Grosso, é imprescindível que o Bolsonaro continue no poder. Ele fortaleceu muito essa gente e eles estão ganhando uma quantidade pornográfica de dinheiro com o Bolsonaro. E aqui o caso que ocorreu, não é, no fim de semana, com os bolsonaristas entrando encapuçados no escritório da concessionária que administra a rodovia BR-163, dando tiros e provocaram um incêndio. E os bolsonaristas também atacaram os ministros do STF em Nova York. Tudo isso que a gente viu, minha amiga, meu amigo, essa gente vai pagar pelo que está acontecendo, pelo que estão fazendo. Eles vão ter que responder à justiça. Então, os militares, eles estão incentivando esse movimento para tentar conseguir o máximo de benefícios, extrair, arrancar do Lula o máximo de benefícios que eles puderem. E esses otários, esses bolsonaristas otários, estão simplesmente colocando a corda no próprio pescoço. Os caminhoneiros, muitos vão pagar multas pesadíssimas, muitos vão perder os caminhões, pessoas vão enfrentar processos criminais, vão perder a primariedade, não é? Isso é muito grave. Talvez até alguns vão ter que encarar penas de prisão. Por exemplo, essas pessoas, esses bolsonaristas que promoveram incêndio, ataque à base da concessionária dessa rodovia, esses aí vão ter que ser presos. São perigosos, eles cometeram um ato terrorista na acepção da palavra. Então, minha amiga, meu amigo, o que nós precisamos fazer neste momento, aqui no Brasil, é ter muita serenidade, muita tranquilidade e contar
com as autoridades do Supremo Tribunal Federal, com o governo eleito, com a forte aliança que se formou no entorno de Lula e com o apoio da comunidade internacional, que tem sido expressivo e vai aumentar. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e deixo meu melhor abraço para todo mundo.